Legal. Tamburim, você falou agora há pouco, né? E até lá no início também da sua apresentação, que você falou de questão de mentira, né? E aí você vem trazendo algumas colocações aqui que estão me fazendo refletir também, porque a gente vê muito por aí cursos no sentido de detecção de mentira, né? Isso realmente é possível na prática, no teu entendimento? É possível a gente detectar mentiras diante de um discurso de uma vítima, de uma testemunha ou de um suspeito? É possível detectar mentiras utilizando alguma ferramenta de credibilidade? Ótimo. Gente, isso é preciso ser desmistificado, né? Para o bem de todos. Primeiro, detecção de mentiras. Para você detectar mentiras, primeiro, a mentira precisa ser algo a ser detectado, né? Então, se eu tenho um detector de metal, o detector de metal detecta metal. Por quê? Porque o metal tem uma estrutura química da sua, tem uma assinatura que é possível ser detectado. A gente bem sabe que mentira não tem uma estrutura definidinha, bonitinha, que pode ser identificada, né? E, por si só, pensar em detectar mentiras já é um erro muito grave. Por quê? Se eu busco mentiras, eu vou encontrar mentiras, porque, afinal de contas, somos seres humanos. Seres humanos são guiados por vieses cognitivos, por atalhos, gatilhos e afins, né? E aí, tem uma miríade de situações que podem levar você a detectar uma mentira de maneira incorreta, né? Por exemplo, você entrevistador, se você já leu, já estudou sobre escala de desejabilidade social, parabéns para você. Se você nunca estudou, estude, porque é muito importante. A desejabilidade social é um dos fatores primordiais para o ser humano mentir. Por quê? Se você vai aplicar um teste, uma avaliação, alguma coisa, a pessoa vai trabalhar em cima de uma escala de desejabilidade social. Ela vai te responder da forma que ela acredita que você espera que ela responda, né? Ela vai responder de uma maneira que, segundo a crença dela, a visão de mundo, a estrutura cognitiva dela, a personalidade, ela acredite que seja a melhor forma de te responder. Então, existem avaliações que você pode trabalhar para entender, por exemplo, o nível de desejabilidade social do indivíduo. Alguém que tem uma desejabilidade social muito alta é a pessoa que vai fazer um gerenciamento de autoimagem muito forte. Isso vai parecer que ela está mentindo. Então você vai cometer um erro muito, muito grave. Agora, indo do ponto de vista do que se tem cientificamente acerca do engano. Temos muitas pesquisas, muitos indícios que nos mostram que é possível que a gente consiga quantificar quando indícios de desonestidade acontecem, e esses indícios precisam ser tratados como indícios e não como elementos de julgamento. O que é um indício? O indício, você junta um indício com outro indício, que vira um vestígio, né? E o vestígio, ele te aponta para uma direção. Ele fala assim, olha aqui, ó, dentro desse quadradinho. Esse vestígio aqui está me dizendo que a informação que essa pessoa está compartilhando não é confiável, não é de boa qualidade. Ela sofre de alguma questão envolvida na credibilidade dela. Pode ser por manipulação consciente? Pode. Pode ser por uma manipulação inconsciente? Pode. Pode ser fruto de falsa memória? Pode. Pode ser fruto de auto-engano? Pode. Então perceba que a mentira, dentro do contexto científico, ela é um termo que, inclusive, é em desuso, porque ela não consegue abarcar a complexidade que o tema envolvido na credibilidade traz. Nós temos muitas variáveis que precisam ser trabalhadas, e você falar de mentira ou verdade é quase que binário, né? 0 ou 1.
E mesma coisa a gente fala do mentiroso. Quando que a pessoa vira mentirosa? Quando ela mente? E depois, quando ela deixa de ser um mentiroso? Em que momento? Né? Então você coloca uma pecha, né? Uma tagzinha lá de mentiroso e honesto. É totalmente equivocado. Né? Então, existem diversas ferramentas hoje de análise de credibilidade. O que todas elas fazem é te proporcionar meios de aprofundar a investigação sobre o tema. Né? Então, se eu pego uma... Vamos pegar o seguinte. O Yuri foi lá e fez a entrevista. Ele fez a entrevista. Eu, enquanto avaliador da entrevista dele, eu tenho mais oportunidade de fazer uma avaliação isenta e melhor do que o próprio Yuri. Por quê? Ele está envolvido naquilo. Ele sofre da síndrome do objeto invisível embaixo do nariz. Porque ele fez aquele processo de começo ao fim, e ele, inclusive, ele está vulnerável às falhas que ele pode ter cometido na entrevista, o que é comum. Né? Muitas vezes a gente falha coisas bobas, mas quando vem um outro aqui e fala assim, olha, aqui você tinha uma oportunidade, porque o cara começou a trabalhar uma racionalização e você não percebeu. Ou ele deu uma deixa e você não pegou. É muito comum. Né? Ninguém é onisciente. Então, quando um segundo entrevistador, um avaliador, pega esse material, vamos trabalhar aqui agora, vou pegar lá o depoimento da pessoa, vou avaliar os aspectos psicométricos do discurso, vou extrair as pontuações psicométricas, vou analisar agora a estrutura multicamada vocal, vou analisar agora parte de expressão facial, vou analisar a estrutura do discurso. E aí, quando você começa a trabalhar estes segmentos de forma isolada, o que espera-se que aconteça? Que a análise comece a afunilar para um determinado aspecto. E aí, o que você vai pegar? Opa, o que cada um desse canal aqui está me dizendo? E a hora que eu trabalho eles juntos, quais... Agora, gravem essa palavra. Essa que é a palavra mágica de $1 milhão. Qual é a hipótese que eu posso levantar? Porque quando você faz a análise da credibilidade, você não chega em conclusões, você chega em hipóteses. Dado essa informação, essa e essa, a hipótese suportada é de que a pessoa aqui não tem convicção da informação que ela está compartilhando. Dado esse comportamento, a hipótese mais plausível é de que a pessoa está em um discurso ensaiado e não um discurso espontâneo. Então, perceba que eu tenho a capacidade de suportar hipóteses. Hipóteses, sim. Afinal, eu tenho dados. Esses dados todos suportam essa hipótese. Pode vir um outro perito, vamos dizer que eu estou como perito judicial do juízo para aquele caso. Gero lá o meu laudo, aí vem um assistente técnico. Perito, o negócio é o seguinte, me explica por que esse ponto você chegou nessa hipótese. Vou explicar. Com base aqui na literatura científica, quando isso aqui acontece, tem relação com isso. Quando isso aqui acontece, tem relação com isso. Quando essas duas coisas acontecem, segundo aqui essas meta-análises que eu tenho aqui, a maior probabilidade é que seja isso. Então, olha que bonito as palavras que vão permitir que você analise a coisa com uma forma muito mais séria, muito mais assertiva. Probabilidade e hipótese. Qual é a probabilidade desse comportamento? A probabilidade é X ou Y. E que hipótese essa probabilidade suporta? Suporta essa. Então é aí que a gente trabalha, né, na probabilidade por hipótese. Né? Isso eu sou capaz de suportar numa análise. Mais do que isso é especulação. Perfeito. Muito bem. Eu sou muito cauteloso, Tamborim, quando eu estou fazendo esse tipo de análise, justamente para trazer um ponto que você colocou aqui, a gente não cometer injustiças, né? Porque ali, eu até falei essa semana para um pessoal, né? Assim, olha, a gente tem que analisar tudo com cautela, porque do outro lado, quem está é um pai de família, é uma mãe de família, é alguém que tem uma experiência, uma vida profissional, né? Então, assim, a gente falar, né, de forma temerária, né, que a pessoa está mentindo, né, ou a pessoa está dissimulando, talvez,
a gente tem que ter um certo embasamento para comprovar, para suportar o que a gente está dizendo, porque senão fica algo muito vago. Ah, está mentindo, tá, mas ou está dissimulando, tá, mas por quê? Com base na análise que eu vim fazendo, que eu estou fazendo até agora. Então, tem que ter algo que suporte nesse sentido.